Opinem, pessoal do canal Diário de Laudete, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez nós iremos falar mais uma vez sobre a Loud League of Legends, dos confrontos que aconteceu nesse último final de semana, sobre Loud contra a Fúria e Loud contra a VKS. Então se vocês querem saber muito a minha opinião, não esqueça de deixar seu like, comentar no vídeo, se inscrever no canal e bora lá! Pessoal, Loud vs Fúria aconteceu na última sexta-feira e assim, tinham grandes expectativas em relação a esse confronto. Por quê? A Fúria já não vinha de muitos bons resultados, né? Na verdade estava jogando bem mal, e a Loud vinha de bons resultados, com vitórias bem convincentes. Obviamente a última vitória tinha sido contra o Fluxo. Obviamente, agora a gente sabe que na verdade o Fluxo está bem mal das pernas, mas até aquele momento o Fluxo era colocado como pelo menos o top 3, top 4 ali do CBLOL. Então a Loud ganhando realmente mostrava que poderia vir um grande confronto em cima dessa Fúria. A Fúria que agora já voltou com o Tatu. E assim, pessoal, em relação ao Tatu e a Fúria em si, e a expectativa sobre o confronto contra a Loud que eu pensava que poderia ser, eu apostei na vitória da Loud contra a Fúria. Não apostei no sentido de realmente apostar, mas eu achava que a Loud poderia sim ganhar da Fúria se não acontecesse algumas variáveis que eu vou colocar aqui como motivos do porquê que a Loud perdeu contra essa Fúria. Não porque a Fúria é um time melhor, na minha concepção hoje em dia, ou tá com a gameplay melhor, ou porque eles acordaram, voltaram a jogar bem pro auge deles, né? Eles estão tentando recuperar o auge deles, mas sim porque a Loud deu brechas e teve uma leitura muito ruim para esse confronto contra a Fúria. Pra você ter noção, no primeiro draft que teve entre Loud vs Fúria no primeiro jogo, o draft da Loud já tava uma porcaria, sendo bem sincero. E, novamente, colocaram o Sinatra de Lee Sin, que como já disse, é um boneco muito 880, e geralmente a Loud no primeiro jogo ela está entrando um pouquinho mais nervosa, não tanto quanto, por exemplo, a Loud Valorant, igual eu cito aqui geralmente nos vídeos, mas é uma Loud um pouquinho mais nervosa, e colocar logo um boneco que realmente precisa de mecânica, que o jogo precisa ser perfeitinho, com o passar do tempo esse boneco vai ficando um pouquinho inútil, então não acho que seja o certo colocar bonecos mais difíceis para o Sinatra. Aí também tentaram apostar novamente no Loki. Não novamente, né, mas apostaram novamente tanto no Lee Sin quanto na Kai'Sa. E agora apostaram no Loki, sabendo que o Loki ele não está com um win rate tão positivo assim. Tudo bem, o boneco é forte, o boneco, querendo ou não, pode ser um pouquinho broken, mas ele não tá ganhando no competitivo. É um boneco muito difícil de se lidar, especialmente contra bonecos como o Galho. Então, por exemplo, a gente já levou um counter do boneco, que é o Galho. Fora que a Loud simplesmente deixou passar novamente o Skarner do Tatu, sabendo que o Skarner do Tatu é um boneco que é um dos carros-chefes, né, da casa ali, que o Tatu realmente joga muito bem. Então, o que eu pensava nesse confronto contra a Fúria? A Loud poderia ganhar se não deixasse a Fúria jogar com seus comfort picks, principalmente o Tatu. O Tatu, na verdade, é a Fúria. A Fúria joga bem quando o Tatu joga bem. Então, nesses momentos em que o time da Fúria está jogando muito mal, nesses momentos de performance abaixo do time da Fúria, obviamente que eles vão tentar voltar para os confortos dele, os comfort picks. Da mesma forma que a Loud, que foi tetracampeã na época que a gente viveu ali, o auge da Loud tetracampeã, era óbvio que em mudanças de meta, a Loud sofria um pouquinho. E quando foi afunilando e chegando no final, a Loud tentava voltar aos seus comfort picks, justamente para ter um bom desempenho e recuperar a confiança. Então o que a Fúria fez nesse confronto contra a Loud foi justamente voltar aos seus comfort picks. E a Loud simplesmente deixou o Tatu jogar tanto de Skarner no primeiro jogo, quanto jogar de Nasus no segundo jogo. O Nasus talvez não seja um comfort pick tão ativo assim pro Tatu, mas o Tatu já mostrou que ele realmente sabe jogar com esse boneco e pode carregar com esse boneco, né? Na final contra a Luz ele mostrou isso, conseguiu praticamente ele sozinho virar com o boneco no jogo, destacando, farmando e por aí vai. Então eu não gostei dos drafts da Loud em relação a esses confrontos, tá, pessoal? E em relação justamente à performance em si, o primeiro jogo na verdade acabou ali nos primeiros minutos. Me lembrou muito a Loud do Youngjae, em que no primeiro, segundo aranguejo, o jogo já acabava porque o Youngjae levava o time inteiro pra fazer a cagada junto com ele, ou pra tentar consertar a cagada que ele tinha feito. Isso aconteceu com o Sinatra. E assim, pessoal, o Sinatra, ele é um cara realmente muito bom, eu gosto dele. Por mim, como disse, se fosse pra um dos dois fidar que realmente pagasse pra um cara brasileiro fidar em vez do Youngjae, mas o Sinatra, ele realmente perdeu esse primeiro jogo solo. E como disse, e sabendo que a composição da Loud era uma composição muito delicada, com Lee Sin, Loki, Kai'Sa, a partir do momento que eles começaram atrás, não tinha mais como retornar. Então esse foi o resumo do primeiro jogo, e até sobre declarações, né, que o Sinatra enfrentou após o jogo, principalmente da torcida da Loud, em que ele falou que ele ficou um pouco em choque com a quantidade de ataques, do hate que ele recebeu. Assim como a torcida grande no meio de esporte eletrônico
eletrônico, dos esportes. É uma grande fonte de renda, você pode ser tratado como realmente muito amado pelos fãs se você é um jogador que tem muita personalidade e que joga numa organização grande como a Loud é. A realidade é que existem essas duas vias, ou você vai receber muito hate ou você vai ser muito amado, principalmente se você é um jogador que tem muita personalidade como o Sinatra, que se arrisca bastante dentro também do server. Em relação à declaração dele, que eu posso dizer é paciência. Para os torcedores, paciência, e tanto para o Sinatra, paciência, porque obviamente o torcedor ele não quer saber sobre o processo, ele quer saber especialmente sobre o resultado. E obviamente a parte da torcida que infelizmente hateia é uma minoria, só que é uma minoria que faz muito barulho. E obviamente também o nosso cérebro ele trabalha muito com a parte muito negativa das críticas, então esquece exatamente dos elogios, da boa performance como um todo para focar exatamente nas críticas, nos hates. Então essa é uma coisa que realmente, principalmente a parte psicológica da Loud, tem que trabalhar com os jogadores, esses jogadores sendo jogadores muito novos. Em relação ao segundo jogo contra a Fúria, pessoal, da mesma forma, não gostei do draft. Por quê? Porque geralmente os players, né, os jogadores no geral de todas as regiões estão pegando Nasus como resposta justamente a Vi Jungle. Então quando a Fúria ela pegou Ezreal ali como first pick, ela respondeu com Vi e Syndra, que é assim um combo forte, abre margem justamente para a Fúria pegar o Nasus, e a gente não baniu o Nasus. Então tá aí realmente outra coisa que acho que a Loud simplesmente perdeu no draft. Fora dizer que, como digo, Vi e Syndra é um bom combo, só que Vi e Syndra não acho que seja um bom combo para a Loud em si. Primeiro porque o Kazé ele não é um bom jogador de Syndra, vamos falar bem a verdade. A Syndra dele, além de restringir um pouco da criatividade que ele tem, por exemplo, eu gosto do Kazé jogando de Sylas, de área, ele é esse tipo de jogador que cria jogadas e que se movimenta pelo mapa, que gosta de campeões que principalmente usam esses dashes, então vai dar simplesmente uma Syndra, que é um boneco totalmente imóvel se gastar o flash, e que é uma campeã mais de controle de grupo, assim como, por exemplo, o Azir é. Com esse boneco, eu não acho que o Kazé seja tão bom, seja tão participativo, ele apareça tanto. Então, em compensação, por exemplo, tu jogou de Ryze, então se for colocar ali na balança, eu prefiro muitas vezes um Ryze do Kazé, por exemplo, do que uma Syndra, por mais que ela esteja mais no meta. Então acho que nos dois drafts a Loud perdeu, assim, pessoal. E aquela coisa, nesse segundo jogo, a Loud conseguiu ter uma boa vantagem no early game. Isso aqui vai da mesma coisa do que aconteceu contra o Flux, se não me engano, em que deram vantagem para o Chino e começaram a lutar sem o Chino. Então o Chino do Olaf meio que resolveu tudo sozinho depois, quando começaram a lutar com ele. Da mesma forma, a Loud poderia continuar dando vantagem para o Chino, porque o Olaf realmente do Gigo tava muito paia, o Chino conseguiu ganhar essa vantagem praticamente solo, mas no final do dia a Loud continuou lutando sem necessidade, ao invés de simplesmente jogar para o Chino. Obviamente que dessa vez o Chino lutou junto com a equipe, mas essa não era o principal foco, não foi a principal estratégia que eu adotaria ali no momento do segundo jogo. Então ali no primeiro Herald, quando a Loud jogou contra a Fúria, praticamente o game se perdeu ali, porque toda a vantagem que era o do Jax saiu, e o Jax estando mais fraco, por exemplo, que um Nasus, realmente o Jax já não é um bom boneco, e não consegue mais ter esse fator carry, né? E obviamente nessa série, se for perceber, o Rabelo ele também não estava jogando de mago no bot, né? Não estava jogando de APC, e também já é algo meio um pouco preocupante, mas que na série de Loud contra VKS, essas coisas mudaram um pouco, que foi realmente uma série um pouquinho mais jogada, mas que foi uma série onde a Loud conseguiu recuperar esses erros e jogou muito bem, na minha opinião. Então vamos agora para a análise de Loud vs VKS. Essa foi minha análise sobre Loud vs Fúria e por que a Loud perdeu para a Fúria, não demonstrando que é um time pior do que a Fúria, ou que a Fúria realmente recuperou seu jogo, tá, pessoal? Isso é a minha opinião. Pode ser que com o tempo eu envelheça como um leite no sol, mas eu não acho que realmente a Fúria tenha melhorado, mas sim que a Loud simplesmente deixou brechas para a Fúria jogar no conforto dela, e jogou no conforto, obviamente que a confiança se recupera, o time joga contra tu e dá tudo certo. Agora sobre Loud vs VKS, pessoal, eu gostei muito dos drafts da Loud. Pra você ter noção, eu critiquei então os drafts da Loud contra a Fúria, mas os drafts da Loud contra a VKS foram drafts realmente muito bons, principalmente ali no primeiro jogo, onde eles já trouxeram o combo entre Vi e Galio, que na minha opinião é um combo bem mais forte, junto com a Ambessa. Então é um knock-up muito forte, independente de qual campeão tá ali do outro lado. E trouxe também, obviamente, o Lucian Milho, que obviamente, como diz, se a Rabelo não tá jogando de realmente APC, que realmente joga com um combo ali no bot que realmente traga muita explosão, especialmente com o Lucian. Eu gosto muito de Lucian Nami, mas obviamente hoje em dia o julgado é exatamente Lucian Milho, então eu gostei. Teria sim talvez a preocupação de jogar ali contra
um EZ de poke. EZ e Karma é uma lane um pouquinho mais chata, mas que ele, talvez a partir do terceiro item, o Lúcio já consegue explodir esse Ezreal, tirando um pouquinho ele da vantagem do poke no início do game que o Ezreal pode fazer. Fora que, acredito eu que o Lúcio também seria uma solução muito boa para lidar também contra o Olaf. Então o Olaf estando um pouquinho mais fraco, também já resolvi esse problema. Pessoal, em relação a esse confronto, a realidade é que esse primeiro jogo em si, na verdade, a realidade é que o jogo poderia ter acabado muito antes se não fosse pelo próprio Jeskla, que também depois entregou ali no final um pick-off praticamente ganho, que resolveu o primeiro jogo pra Loud. Mas se não fosse ele, o jogo teria acabado muito antes. Por quê? Porque essa série como um todo foi um top gap. Então o Shin basicamente conseguiu arranjar vantagem solo, como tá sendo contra a maioria dos top laners do CBLOL. Ele novamente conseguiu arranjar vantagem contra o Olaf, contra o Zex, que permitiu que o time jogasse novamente pro top e realmente o Olaf fosse um a menos no time e a Ambessa em si coordenasse o jogo como um todo, né? O China sendo forte coordenasse o jogo como um todo. Então se não fosse o Jeskla ali nas fights como um todo, muito provavelmente a VKS teria perdido em menor tempo, né? Mas obviamente o jogo estava bem controlado, por mais que também a Loud tenha lutado também um pouquinho mal, principalmente ali as ults do Sinathrah como um todo. Também eu também não posso criticar muito o Sinathrah. Foi um jogo muito bom da parte dele, porque sabendo que o Olaf perdeu toda a vantagem dele, estava levando pressão justamente de uma Ambessa, o time jogou pra eles. Então a estratégia inicial do draft foi realmente muito boa. Novamente, talvez o único cara que eu posso dizer que ficou um pouquinho abaixo é novamente o Rabelo ali, né? O Rabelo é engraçado, né? Porque realmente quando o time perde, o Rabelo ele tem uma performance melhor do que quando o time ganha. Então talvez ter essa sinergia em dia, esse entrosamento, a própria performance individual do Rabelo pode estar um pouquinho em falta, mas eu ainda confio no jogador que ele é, tá? É porque realmente esse método de APC pode estar afetando um pouco o desempenho dele, mas numa MD5 talvez ele apareça mais, né? Porque numa MD5 os APCs não são tão prioridade e os ADCs eles voltam, né, a ser prioridade ali a partir do jogo 2, a partir do jogo 3, então ele pode estar criando margem a partir disso, né? Conseguindo ter um pouco mais de confiança para melhorar no próprio aproveitamento. Então esse foi em relação ao primeiro jogo. Em relação ao segundo jogo, mesma coisa, gostei muito do draft, porque aqui no segundo jogo a gente viu realmente como o Sinathrah é um jogador de muita personalidade. E além de que realmente o Chino ele joga demais. Então, obviamente ali no segundo jogo o Chino ele conseguiu arranjar uma vantagem novamente contra os Zekas, contra ali o Yorick. Nesse embate ali entre Jace e Yorick, quem ganha vantagem realmente snowballa e muito pra cima do outro boneco, pra cima do outro adversário. Então o Jace do Chino conseguindo ter vantagem ali desde o começo, conseguindo solar, realmente já mostrou que realmente essa série seria configurada por um top gap. O Sinathrah jogando muito bem com o Caim, um Caim que nem é um boneco, pra falar a minha verdade, antes da transformação, e até transformar demora muito. Então eu gostei que o Caim que o Sinathrah mostrou personalidade jogando de Caim e jogando muito bem, tá? O draft da Loud era um draft não tão fácil assim, tá, pessoal? A questão é que a gente ganhou muito na questão do dedo, porque as fights em si até que foram bem jogadas, principalmente ali do dragão, também foi uma fight um pouquinho complicada, onde se não fosse realmente o Chino jogando muito, o próprio Sinathrah jogando muito. A última fight também que sucedeu ali, o GG, também foi uma fight que poderia ter se complicado um pouquinho mais se não fosse o Sinathrah jogando no ar 4 jogadores da VKS. Então, isso mostra que realmente é um time muito mecânico, e tendo um time mecânico e de jovens talentos, dá realmente para se arriscar nesses drafts. A única coisa que eu realmente penso, dar uma segurada justamente nessas entregadas e reforçar o time é realmente saber quando lutar e quando não lutar. Porque esse time da loja ela realmente luta muito e quando perde uma fight, consegue compensar no macro. Mas talvez ajustando isso, porque dependendo do adversário que pega, perdendo uma fight, perdeu o jogo como um todo, como foi contra a Fúria. Então, sabendo ajustar esses mínimos detalhes e continuando jogando talvez pro Chino ou pra alguma outra lane que pegue vantagem desde cedo, porque jogadores mecânicos têm essa vantagem de pegar vantagem desde cedo. Então, talvez dando prioridade exatamente sobre o que jogar e quando jogar, realmente esse time da Loud é muito forte. Vale dizer que, novamente, o Coach Raze não está no Brasil. O Coach Cephas, ele explicou mais uma vez pra gente que estão tentando fazer tudo para que o time não somente entregue resultado, mas que tenha uma evolução. E isso eu gosto muito em relação ao Coach Cephas. E ele também tranquilizou em relação justamente ao Coach Raze, que estão fazendo de tudo para retornar. Então, seria bom quanto antes retornasse o Coach Raze. Então, colocando na balança toda a performance que a Loud está tendo, todos os resultados que a Loud
tá entregando, acredito eu que realmente a Loud tá jogando muito bem, dado todas as variáveis. Então, pessoal, o que vocês acham sobre como foi esse confronto desse final de semana da Loud? Você acha que a Loud realmente pode conseguir esse top 2, esse top 1, esse top 3? É confirmado como um time top 3, será agora desse CBLOL? Na minha opinião, já é configurado assim como um top 3 desse CBLOL no momento, e acredito eu que a Loud realmente tende muito a evoluir, podendo pegar até uma final desse CBLOL. Então, se você gostou muito desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, e esse foi mais um vídeo do Diário de um Laudete. Até o próximo vídeo e obrigado!